nós vamos partir para as questões já, né? Eu tenho algumas questões que eu acabei recebendo aqui pela internet e queria manifestar um e-mail do Galdino de Queiroz, que está nos assistindo na Universidade Católica de Campo Grande, com mais 40 alunos assistindo o Inova Day. A questão que se coloca aqui é o seguinte: o Galdino pergunta o seguinte, que ele gostaria de participar, de ter uma atuação como voluntário. Ele mora em Campo Grande e ele queria saber como é que ele faz isso naquele estado, onde é que ele deve procurar formas de participar, de contribuir. Ok. Você quer responder, Mara? Para as duas. Sim. Bom, eu vou falar, porque eu vou falar de uma forma mais geral, né? Galdino e demais pessoas que estejam interessadas em voluntariado, eu acho assim, em primeiro lugar, a pessoa tem que se perguntar o que te faz sentir vivo, porque o mundo precisa de mais pessoas que se sintam vivas. Então, geralmente, os empreendedores sociais ou as pessoas que atuam no setor social, elas trabalham no que realmente elas com o que elas se importam, com o que genuinamente toca elas. Ou seja, a pessoa passou anos e anos e anos lidando com uma realidade, seja na educação, na saúde, etc. e tal, e ela resolve atuar nessa realidade que fala de perto para a sua vivência, né? Então, assim, em primeiro lugar, pergunte a si mesmo o que você gosta, o que te faz sentir vivo, e aí coloca o seu talento a serviço de resolver essa questão. Resolver uma questão da sua comunidade, ser voluntário na esfera pública ou em outras esferas. Eu acho assim, importante dizer que uma das coisas que eu vi com esse filme é que o empreendedorismo social ele não existe, ele existe, claro que com maior força nos países que têm questões sociais ainda a serem resolvidas. Então, obviamente, nos países mais ricos, na Dinamarca, na Suíça, o empreendedorismo social não é tão forte quanto na Índia e no Brasil. Mas será que ele só serve para tampar um buraco do que o governo não está oferecendo para a sociedade? E é essa a grande questão para o setor público. O empreendedorismo social ele não serve só para tampar buracos. Ele tem uma característica diferente da atuação do governo, e esse casamento entre a esfera pública e o setor cidadão é que pode funcionar muito bem, porque o governo ele tem certas características inerentes. Ele é um lugar que onde os líderes governamentais eles são eleitos e reeleitos, e o erro não é permitido errar para um líder político, né? O erro é visto como um escândalo. E, na esfera social, pelo contrário, a experimentação e o erro são permitidos. Então, você pode experimentar e você pode ir aprimorando o seu trabalho até que ele esteja sólido e possa influenciar o poder público a tornar como política pública. Então, o setor social ele pode influenciar o governo a tornar sua prática uma política pública. Mas eles têm, por si só, características diferentes. Então, não dá para dizer que o empreendedorismo social está aqui só para tampar o buraco. Não. Os dois juntos podem atuar. Assim como o Galdino ele quer fazer uma diferença, ele quer trabalhar com voluntariado, ele pode fazer essa diferença, e se esse trabalho for impactante, realmente trouxer uma inovação para a sua comunidade, ele pode virar uma política pública no futuro, através de parcerias com a prefeitura local e etc. e tal. Então, é isso. Bom, a Mara colocou bem essa questão do voluntariado. Galdino e toda a turma que está com você, eu gostaria de dizer para vocês que
o mais importante é você saber que o voluntariado ou ele está ligado à unidade pública ou à organização da sociedade civil. Então, procure uma unidade pública da sua cidade, ou da prefeitura, ou do Estado. Veja se tem voluntariado, una-se a este voluntariado, desde que seja a sua causa. Aí eu puxo uma fala da Mara, que diz aonde está o nosso sonho, né? O que é aquilo que nos mobiliza. Veja o que mobiliza você. E é naquilo que você vai conseguir encontrar forças para superar todas as dificuldades que existem quando a gente procura fazer um trabalho social. Então, procure uma organização da sociedade civil, que popularmente a gente pode falar ONG, ou organização do terceiro setor. Procure e que seja relativa à sua causa. Ou então procure uma unidade pública que tenha grupos de voluntário. E, se não tiver, implante um grupo de voluntariado nessa unidade pública. Ok, obrigado. As questões estão abertas para a plateia também, caso vocês queiram se colocar. Enquanto vocês vão pensando em... Tem uma aqui. Meu nome é Regina Fonseca. Eu trabalho com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E, primeiro, eu gostaria de dar os meus parabéns para a Mara. Quando recebi o convite da Raquel, eu fui assistir o filme, já estava na minha lista. Mas me antecipei, levei minha filha de 17 anos. E ela nem sabia o que ela ia fazer, do que se tratava, não estava muito informada. E ela saiu bastante impactada, porque está numa fase de escolha de profissão, de envolvimento. E o filme, além do conteúdo da escolha dos empreendedores, a forma como ele foi apresentado é muito emotivo, é gostoso, é bonito esteticamente. Então, eu queria dar parabéns. Na mesma semana, quando a gente já também assisti um empreendedor social, que é o do Xingu, porque daí se tirou e eu falei, puxa, na mesma semana eu fui presenteada com esses 2 filmes que tratam do mesmo tema, né? Então, mais do que fazer pergunta, era parabenizar a Raquel também, porque está mexendo num caldeirão na questão do Estado, que normalmente é difícil falar de voluntariado com os gestores públicos. Então, a coragem é que vem, essa coisa do coração. E oferecer um espaço. Eu trabalho com o Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade. É a forma que o Brasil coloca a prática de atingir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E uma novidade é que agora a gente está em parceria com o SESI, do Estado de São Paulo. A gente vai fazer um seminário agora no dia 7, eu convido todos que estão aqui para entrarem lá no site, se inscreverem, porque vai ser um comunicado interno para a indústria, mas é um lugar onde os empreendedores podem se encontrar. Porque hoje eu acredito que, mais do que a militância do embate, são espaços de conversação, espaços onde possa haver diálogo, espaços onde possa haver reflexão e as pessoas possam se encontrar, porque atrás de toda a organização tem pessoas que se importam, com certeza, e podem encontrar pessoas que querem praticar o voluntariado, ou, mais ainda, porque o empreendedorismo é mais do que o voluntariado, no meu ponto de vista, porque ele se envolve, aquilo vira a causa de vida, do viver dele. Então, esse lugar onde tem a gente vai estar trabalhando, os espaços que a gente vai estar construindo, são espaços para que as pessoas possam se encontrar e conversar sobre todas essas questões. Então, eu agradeço por vocês terem me convidado e pelo privilégio de estar aqui com vocês. Obrigada. Okay. Tem algumas questões aqui que estão chegando pela internet que colocam o seguinte: são pessoas que estão querendo abraçar essa causa,
E perguntam assim se existe, como é que eu me torno um voluntário, como é que eu aprendo a empreender. A Mara fez 8 entrevistas no documentário, 18, né? Nessas 18, são 18 casos de sucesso. A gente sabe que assim, a atividade de empreender ela tem um outro lado, é um iceberg, né? Ou seja, o que você retrata no filme são os casos que estão acima da linha d'água. Esse processo de errar e aprender, a gente percebe que assim, tem muita falha, tem muito aprendizado nesse processo. O que você notou assim de comum nos casos de sucesso? Ou seja, quais são as nuances que fazem com que a viabilidade de um empreendimento social vingue, cumpra os seus desígnios, cumpra a sua missão? Olha, eu notei que, em comum, todas as ideias eram muito inovadoras e eram simples. Assim, ideias que, na sua essência, são muito simples. Obviamente que, para serem implantadas, existe uma complexidade, mas, quanto mais simples a ideia, mais inovadora. O óbvio, a redescoberta do óbvio, como fala Clarice Lispector. E foi isso que, assim, tem pessoas, por exemplo, como o Premal, que é um dos presidente do Kiva. O que é o Kiva, gente? O Mohamed Yunus, que é o criador do microcrédito, que há 30, 40 anos começou com uma ideia muito simples. Qual era a ideia? Outra vez, a simplicidade. De que banco emprestava para gente rica, gente que não precisava de dinheiro. O banco tinha que emprestar para os pobres, né? Porque qual é a lógica, né, de só emprestar para quem já tem? Mas só que os pobres não tinham garantia, não tinham como oferecer garantia de que iam devolver o empréstimo. Então, como resolver isso, né? Então, o Yunus conseguiu resolver e ele é o criador, o pai do microcrédito, que agora está disseminado pelo mundo todo. Mas chega um cara, um casal, que fala assim: gente, se eu posso comprar um livro pela Amazon, né, em qualquer parte do mundo, por que eu não posso fazer um empréstimo para uma pessoa do outro lado do mundo que esteja, sabe, precisando de um pouquinho de dinheiro para comprar uma máquina de costura e começar o seu negócio, se tornar um pequeno empreendedor, um pequeno empresário? Né? O que me impede de fazer isso? E esse casal começou a emprestar $5.000 para 6 pessoas em Uganda e colocaram assim o perfil dessas pessoas como se fosse um Facebook na internet, e quem emprestou conseguia saber o que essa pessoa tinha feito com aquele empréstimo, e essas pessoas devolviam o dinheiro. Então, assim, hoje em dia, o que o Premal fala é que uma boa ideia, mas mais que uma boa ideia, uma ideia correta na internet explode e toma o mundo em pouco tempo. Em 5 anos, eles passaram de $5.000 para 6 pessoas, para $40 milhões para mais de 300 mil pessoas em mais de 100 países. E hoje, esse número que eu estou falando já deve estar bem defasado, eu tenho que buscar os números atuais, porque eles crescem assim, é incrível. O problema deles é um crescimento muito rápido. Mas olha a ideia simples: se eu posso comprar um livro pela internet, por que eu não posso emprestar dinheiro para uma pessoa do outro lado do mundo? Então, eu, Mara, peguei $25, que é o mínimo lá que eles pedem, e mandei para uma pessoa do Azerbaijão, né, que precisava para fazer uma colheita de não sei o quê e tal. Essa pessoa juntou os $25 de várias pessoas ali e já me devolveu o dinheiro. 4 meses depois, eu recebi um e-mail dizendo assim: Mara, e bem informal mesmo, Mara, é o seguinte, você pode fazer 3 coisas com o seu dinheiro que você recebeu de volta. Você pode emprestar para uma outra pessoa, você pode retirar o dinheiro ou você pode doar para o Kiva. O que você quer fazer? Falei: não, vou emprestar para uma outra pessoa. Então, os meus $25 já foram emprestados para 5 ou 6 pessoas, acho que foram 5 pessoas ao redor do mundo, que o meu dinheiro foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou. Entendeu? É uma ideia fantástica.
Então, é o que eu digo, as ideias mais simples são as mais inovadoras. Por exemplo, a Mary Gordon, o que ela faz, gente, que devia estar nas escolas públicas de todo o Brasil e, através da divulgação do trabalho dela pelo filme, quem sabe ela não é convidada para trazer isso aqui para o Brasil. Ela está acabando com a violência nas escolas através do ensino da empatia. E como é que ela ensina empatia, que é uma coisa que, a princípio, você não ensina, né? Que é a capacidade do outro de perceber o que o outro está sentindo, né? A capacidade de se colocar no lugar do outro. Como ela faz isso? Ela leva um bebê para a classe de aula, para a sala de aula. Ela leva um bebê e as crianças, durante um ano, assistem o crescimento desse bebê. E esse bebê chega lá com 2 meses, de 2 a 4 meses de idade, e sai de lá com 1 ano de idade. E elas assistem esse bebê começar a engatinhar, começar a pegar os objetos, começar a se manifestar. E as crianças vão aprendendo sobre a vulnerabilidade da vida, sobre quão preciosa é a vida. Vão tentando entender o que aquele bebê quer dizer com os gestos, quais são os desafios daquele bebê em cada fase do crescimento dele. E, assim, elas vão, não é aprendendo sobre a empatia, é quase como pegando, como sendo contaminadas, vendo o amor daqueles pais com aquele bebê em sala de aula. Elas vão aprendendo, crianças que não têm nem exemplo de amor em casa. Eu perguntei para a Mary Gordon, mas elas não vão ficar deprimidas de ver que tem ali uma mãe amorosa com o bebê e ela não tem isso em casa? Não, elas já estão deprimidas porque elas não têm aquilo em casa, elas estão vendo ali, elas estão aprendendo que aquilo existe e que elas podem lutar para ter aquilo de alguma outra forma, né? Então, assim, é importante que a pessoa saiba e vivencie o que ela não tem para saber que ela pode ter e querer ter aquilo, né? Então, são exemplos assim tão simples. A questão do lucro, o empreendedor social, ele visa sim o lucro. Só que é um lucro os novos negócios sociais. Eu acredito que o capitalismo está caminhando para os negócios sociais, onde as empresas elas nascem socialmente responsáveis, ao invés de ter um departamento de responsabilidade social. Porque, hoje em dia, as empresas são esquizofrênicas, né? Elas danificam aqui o meio ambiente e criam um departamento de responsabilidade social para tapar o buraco. E, cada vez mais, o público demanda que as empresas nasçam socialmente responsáveis e que elas não precisem ter um departamento de responsabilidade social, né? Mas essas empresas que estão nascendo hoje em dia, que são os negócios sociais, elas visam sim o lucro. Só que o lucro não vai para o bolso de poucos acionistas. O lucro reverte em bem-estar social. Então, por exemplo, o Yunus tem uma experiência com a Danone, que ele implantou uma fábrica da Danone em Bangladesh, que fabrica iogurte a preços sociais e que alimenta a população, e a empresa reverte o seu lucro para o bem-estar social. Entendeu? Então, obviamente, tem vários modelos. O voluntariado. O voluntariado, não, ele está fazendo um serviço de voluntariado, ele está doando o seu tempo e o seu talento para uma causa, né? Isso é um tipo de ação social. E tem o tipo de ação social das empresas sociais e vários outros tipos. Então, assim, não sei se eu respondi a questão, mas é isso. Você quer complementar, Raquel? Foi muito bem comentado, muito bem corrigido da Mara, essa questão do lucro, né? Eu quis dizer o lucro individual, o lucro do empreendedor, do financeiro. Não, é um lucro compartilhado. Ele se reverte em benefícios. E também super interessante essa questão do engajamento, né? A gente tem que pensar nisso tudo como um engajamento social. Ok. Tem uma pergunta da plateia? Bom, quero parabenizar a Mara. Eu ainda não vi seu filme, mas já fiquei curiosa. Mas um pouco para resgatar a distinção da evolução de filantropia, organizações não governamentais, que tem tinha essa aura também empreendedora, e o voluntariado. O quanto que cada uma dessas, nos seus diferentes estágios, são dependentes do setor público e do recurso público, né? Porque a filantropia, a Raquel citou a Santa Casa como o primeiro exemplo de filantropia no Brasil, eles viraram Rede SUS,
né? Várias não sobreviveram e algumas entraram. As ONGs hoje, e a legislação do Estado, até para que elas pudessem ser ditas não governamentais, elas sobrevivem do recurso público. E o voluntariado, isso que eu queria, especialmente para a Mara, que fez um benchmark para selecionar os casos mais emblemáticos e exemplares, como é que sobrevive sem a participação de verba pública, principalmente, se tem alguma experiência que você conhece no Brasil, né? E como é que você acha que isso tende a evoluir, olhando o caso da filantropia e das ONGs, que hoje são mais governamentais do que qualquer coisa? Então, eu gostaria de me estender só um pouquinho e começar dizendo o seguinte, que por que o setor cidadão cresceu tanto nos últimos 30 anos? Alguns fatores históricos contribuíram para isso. Nos últimos 30 anos, mais de 90 países saíram de sistemas absolutistas, ditatoriais ou de apartheid para se tornarem democracias. E, obviamente, numa democracia, o povo tem sua voz. O crescimento da classe média e, principalmente, o advento da internet tornaram possível que mais pessoas se tornassem mais bem informadas sobre os problemas sociais. Isso tudo junto fez com que o setor cidadão crescesse numa velocidade espantosa, muito maior do que o setor privado nas últimas décadas. E eles têm muitos modelos, né? Então, existe até uma polêmica: o empreendedor social é aquele que tem uma organização autossustentável ou é aquele que tem uma ideia inovadora que muda um padrão na sociedade? Ambos. As correntes, hoje em dia, dizem que você não precisa ser economicamente autossustentável para ser considerado um empreendedor social. Você pode ter apenas uma ideia tão inovadora que muda um padrão na sociedade e, ainda assim, você é dependente de recursos públicos. Mas existem muitos modelos. E, cada vez mais, o que está sendo dito, o que eu ouvi em Harvard, quando estive lá, dos novos empreendedores sociais, é que, cada vez mais, eles estão caminhando para virar negócios sociais. Por quê? Porque é muito mais fácil você tocar e ser independente do que você depender de recursos públicos. Um exemplo incrível disso, está no filme, é que um dos maiores empreendedores sociais do mundo é um brasileiro, um dos mais respeitados, chamado Rodrigo Baggio, do CDI, Comitê de Democratização da Informática. O primeiro cara a falar em inclusão digital, quando as pessoas achavam que pobre precisa de comida. Ele falava em levar computador para as favelas. Ele tem um modelo absolutamente autossustentável, porque ele monta um CDI, né, que é uma escola de informática, só que essa escola de informática, no meio de uma favela, de um presídio, de uma aldeia indígena, de vários lugares onde ele está, ela não é uma escola de informática só para a pessoa aprender a lidar com o computador. Não, ela empodera a comunidade através da tecnologia. Por exemplo, os alunos de uma favela, aprendendo tecnologia, usaram para fazer uma campanha na favela das pessoas não deixarem o lixo nas ruas, porque tinha muito rato e estava causando muitas doenças. Então, eles usaram PowerPoint, usaram câmeras de vídeo e aprenderam a conectar toda essa tecnologia em prol da comunidade, né? E essas unidades, essas escolas de informática, elas são autossuficientes. Por quê? Primeiro, a comunidade tem aquilo e cobra uma taxa minúscula para as pessoas aprenderem. Segundo, a própria unidade começa a fazer serviços. Serviço de cartão, serviço de convites, serviços gráficos, né, para a comunidade, através dos seus alunos que aprenderam a lidar com essas ferramentas. E o CDI ele tem uma parceria com a iniciativa privada para bancar a sua matriz, os seus funcionários ali que rodam tudo. Mas as unidades são autossuficientes. E, aí, com isso, eles só, na Inglaterra, têm 40 ONGs. E tem CDIs espalhados pelo mundo todo. E o modelo do CDI sendo exportado para o mundo todo. Aí, outro modelo diferente. Eugênio Scanavino, Saúde e Alegria, criou um barco-hospital
que leva não só saúde, como noções de economia, comunicação, educação, através desse barco-hospital que chega nas comunidades mais remotas do Rio Tapajós, da Amazônia. O que o Eugênio fez? Aquele barco, ele é um hospital. O que ele preveniu de doenças, o que ele levou de educação sobre prevenção e o que ele economizou para a máquina governamental, na verdade, ele tem um crédito social. Ele precisa ser bancado. Entendeu? Aliás, é justo que ele seja bancado, porque o que ele está fazendo é economizar dinheiro para os cofres públicos, porque quando o Eugênio chegou há 30 anos atrás na Amazônia, as pessoas morriam de desinteria, as pessoas morriam das doenças mais básicas, porque elas não tinham noção do que era cloro na água, do que era colocar um chinelo. E o Eugênio, através de um sistema usando o circo como ferramenta para educar as populações, ele chegou lá na Amazônia e falou assim, não dava para atender 800 pessoas num dia. Então, ele dividia, olha, quem está com verme para cá, quem está com diarreia para cá, e ele dava aulas coletivas e usava o circo e tudo mais para ensinar as pessoas sobre prevenção. E aí, com o barco hospital, ele está conseguindo elevar os níveis o IDH da região, está quase que de primeiro mundo. Entendeu? As comunidades atendidas por eles, pelo projeto deles, eles elevaram o nível ali. Você vai naquelas comunidades, eu passei 5 dias de barco ali na região amazônica, visitando as comunidades. As pessoas são lindas. E tem, como diz o Eugênio no filme, elas têm um meio ambiente externo e interno que dá de 10 aqui quem vive aqui em São Paulo. Então, assim, são vários modelos. Por exemplo, a Vera Cordeiro, do Rio de Janeiro, uma médica que cansou de ver o ciclo da miséria e das crianças que saíam curadas do hospital e voltavam para a favela e adoeciam novamente e eram reinternadas num ciclo que levava à morte. Ela falou assim, o que é ser médico? O médico não tem papel aqui. O médico é como cavar um buraco na areia. Não tem solução isso aqui. Então, ela implantou uma coisa que já virou política pública em Minas Gerais e está sendo exportado até para os Estados Unidos, que é esse modelo com voluntariado, que ela trabalha com grupos de voluntários que reformulam a vida das famílias com crianças gravemente enfermas. Então, assim, ali as famílias, geralmente, é só uma mãe com uma penca de filhos, e a mãe já não pode mais trabalhar porque ela tem que cuidar de uma criança com leucemia ou com tumor cerebral, e ela não... Se uma doença grave numa família rica já desestrutura, imagina uma família pobre. E a Vera está solucionando isso. E é essa mulher que devia ser a nossa ministra da Saúde. É a Vera, que a minha luta agora é Vera, ministra da Saúde, que essa mulher entende de saúde. Ela sabe que, se tivesse saúde criança em cada unidade, em cada hospital desse país, acabava com a miséria nesse país. Entendeu? Então, assim, tem muitos modelos de atuação. Tem alguns modelos que são mais dependentes da iniciativa privada ou do governo e do voluntariado. A Vera, por exemplo, tem muito voluntariado, né? E é uma via de mão dupla, porque as voluntárias que atuam, que são aquelas pessoas que não são pobres de recursos materiais, são pobres de espírito e vivem ali na Barra da Tijuca, naquele prédio maravilhoso, mas tem um vazio interno, elas se sentem muito preenchidas, podendo trocar e tentar ajudar uma família que está nessas condições. E a família, por sua vez, tem os compromissos que, em 2 anos, eles precisam se recuperar e se reerguer, né? Então, assim, essa questão social, ela não é toda igual, né? Não é todo mundo dependente do recurso público, não. Tem gente que tem parceria com a iniciativa privada, e uma parceria não é filantropia. A iniciativa privada também sai ganhando com essa parceria, não só ganhando como imagem institucional, mas também, às vezes, como se a empresa privada estivesse terceirizando a sua ação social através de uma entidade social. Então,
esses vários modelos, o que eu digo, que eu concordo com você, é que cada vez mais as ONGs estão tentando virar negócios sociais e serem autossustentáveis. Vamos dizer, o objetivo delas. Algumas têm, no seu DNA, mais capacidade de fazer isso do que outras, porque algumas dependem mais do que outras, do voluntariado, ou do setor público, ou do setor privado. Mas, vamos dizer, é um panorama complexo de vários modelos diferentes. Eu gostaria de comentar também que essa questão da sustentabilidade é muito controversa, porque nós temos grande parte das associações e das entidades de participação da sociedade civil, elas são mantidas por recursos próprios, por bazares, por mensalidades, enfim. Então, nós temos um grande número, e eu, dentro do universo público, pude observar isso, muitas associações que atuam com grande número de voluntários e que os recursos são escassos. Então, aí eu pergunto, como o Estado pode ajudar? Ele pode ajudar porque ele tem uma máquina bem estruturada, que pode fazer uma movimentação em relação ao marketing institucional, àquela instituição que atua dentro dos espaços públicos, que são, né, praças, todos, escolas, enfim, a própria sociedade, a rua. Então, a máquina do Estado pode ajudar, sim, não só com financiamento, mas com propostas de desenvolvimento, de potencialização daquele capital social. Excelente. Eu tenho uma questão aqui a respeito, repensando o governo, né? O governo, a sociedade está borbulhando com novas formas de atuar, de empreender. E o governo, né? O que se espera do governo? O que a gente poderia estar sugerindo como forma de apoiar essas ações, além da velha forma tradicional da transferência pura e simples de recursos, né? Eu queria assim divagar um pouquinho com vocês a respeito assim de como é que o governo pode modernizar o seu discurso, pode incorporar esse tema na sua agenda. Eu queria fazer, eu estava com esse raciocínio que você está, desculpa, meu nome é Sânia, eu sou servidora pública, trabalho aqui no prédio. Eu queria exatamente caminhar nesse sentido dessa reflexão, como trazer essa agilidade para compartilhar, para aceitar de cara o novo, quando nós estamos em estruturas muito rígidas e que temos dificuldades de adotar uma coisa nova, de sair fora na hora de fazer uma compra ou qualquer coisa assim, ou de tomar uma decisão. E, mais ainda, como fazer isso dentro do próprio governo. Um órgão não coopera com o outro. Nós temos um orçamento que não é dividido da forma como a sociedade sente seus problemas. É dividido em um monte de caixinhas estipuladas, né? Só para dar um exemplo, no nosso estado, a gente tem 2 secretarias de transporte, a gente tem umas 3 que mexem com a água, e por aí vai, né? Então, eu só estou comentando que essa agilidade, esse borbulhar que você citou, que existe na sociedade, como introjetar isso dentro do governo? Essa é uma dificuldade que nós que trabalhamos aqui sentimos e queremos muito. Quer dizer, eu acho que nós temos, acho que até esse trabalho do Inova Day é uma coisa que traz essa reflexão para nós, mas nós temos que traduzir isso em práticas mais fáceis, mais condizentes com esse mundo moderno e conectado. Olha, eu não trabalho no governo, não entendo de governo. A única coisa que eu posso justamente por isso que eu acho que o olhar fresco aqui a coisa fundamental se você não acredita ou se você acredita, você está certa em ambos os casos, entendeu? Mas se você acredita, você leva em frente. Então, assim, se todo mundo da esfera governamental acreditar que deva desburocratizar e deva agilizar,
vocês vão conseguir, porque realmente deve ser bastante difícil. E aí é que eu digo que o casamento do setor social com o governamental funciona, porque o setor social tem essa agilidade, tem essa capacidade de experimentação, essa possibilidade do erro, que o governo não tem. E é por isso que eu acho que o governo devia observar mais quais são as organizações sociais que têm propostas boas e que podem ser absorvidas pelo governo. Se o governo fizer essa observação, por exemplo, o Obama, ele chamou as melhores ONGs dos Estados Unidos e criou um ministério com os líderes das maiores ONGs dos Estados Unidos. Então, o cara já é tão antenado que ele falou, pô, essa gente está trazendo inovação, essa gente está causando impacto social, deixa eu aprender com eles. E criou ali um departamento de inovação social dentro do governo Obama. Entendeu? Então, por que não fazer isso aqui? Trazer os grandes líderes sociais e ver com eles, em parceria com eles, o como tornar a política pública. Né? Porque, por exemplo, o projeto da Vera Cordeiro é fantástico. Ele tinha que se tornar política pública, já está se tornando política pública em alguns lugares. O do Eugênio Scanavino, idem. Né? Você levar a saúde para populações que estão em lugares remotos, que só chega de barco, e toda a metodologia dele, que não leva só saúde, mas leva toda uma coisa integral, né? Cuida integralmente daquelas comunidades, também poderia se tornar política pública. Então, eu acho que tem essa coisa de vocês observarem quais são os trabalhos sociais que estão dando resultado, né? Não são todos, obviamente, mas quais os que estão dando resultado, e tentar influenciar o governo a observar isso. E acreditar que com pressão de vocês conseguem agilizar a coisa, porque não tem outro jeito, só acreditando mesmo. Eu achei muito bacana a tua pergunta e é pertinente à nossa provocação, ao nosso diálogo aqui. E, como ente público, muitas vezes eu me sinto frustrada de estar falando sobre questões sociais, a participação da sociedade civil, e não ter esse assunto como política pública inserida em cada unidade. O que nós precisamos pensar hoje é que, se a nossa Constituição ela se propõe a ela coloca para nós, isso claramente, a participação da sociedade civil, por que nós não temos em cada órgão público um local, um eixo para a participação da sociedade civil, que possa ser um multiplicador desse pensamento aos entes públicos? Porque nós somos eu sou uma, você é uma unidade, mas nós precisamos movimentar o ambiente público. Essa mudança de mentalidade vai a partir de nós. Nós somos o Estado. Você é o Estado. Então, nós precisamos nos mobilizar, enquanto entes públicos, para que em cada órgão, cada secretaria, tenha esse diálogo, exista um articulador para isso, ou então que não tenha isso, um articulador, mas então que exista esse pensamento. Nós precisamos fomentar isso. Realmente, você foi muito pertinente na sua pergunta. Esse é o alinhamento que nós estamos buscando aqui para o Estado de São Paulo. Ainda não é fácil falar sobre a participação da sociedade civil no Estado de São Paulo, enquanto nós sabemos que, eu até vou citar, os Objetivos do Milênio no Paraná estão muito bem conceituados, estão muito bem inseridos nas políticas públicas. Posso citar também o Rio Grande do Sul, que está com uma parceria com a sociedade civil muito integrada, Santa Catarina também. Então, o Estado de São Paulo deve se despertar para isso. Eu acho também que existe uma questão assim de eu, antes de conhecer a Raquel, antes de estar aqui, achava assim, governo é governo, sociedade civil é sociedade civil, e não sabia que tinha essa vontade de aproximar o setor da sociedade civil e do voluntariado para dentro do governo. O que vocês acho que poderiam fazer, que ele já deve fazer através dos alunos e tudo? Trazer os jovens, fazer com que os jovens entendam
que governo não é uma coisa ali distante, que eles têm que participar e que eles podem trazer a força deles para dentro do governo. Então, assim, da mesma forma como eu tinha medo de polícia e acabei, através do grupo que montei no meu bairro, me aproximando da Polícia Militar e da Polícia Civil, e hoje eu converso com eles assim na boa, e está todo mundo se ajudando, e eu vi que eu posso me aproximar, e que todo mundo é ser humano, né, obviamente. Eu acho que vocês têm que mostrar para os jovens que o governo é feito de seres humanos e que os jovens são bem-vindos. Então, deveria haver uma campanha mesmo do setor público arrebanhando jovens para trabalhos específicos. Precisamos de jovens para tal trabalho específico. E fazer uma campanha mesmo, sabe, de internet, de tudo. E isso seria genial, porque realmente os jovens nem passa pela cabeça deles de que eles podem fazer alguma coisa pelo governo. Eu gostaria de também desmistificar aquela questão de voluntário dentro de uma unidade pública. Não, vai substituir a mão de obra. Isso não é verdade. O voluntário dentro da unidade pública, ele faz um trabalho complementar, aquele trabalho que não existe um funcionário fazendo. Ele não pode ser um substituto de mão de obra. Ele é um complementar. Ele vem para trazer exatamente aquilo que falta, aquela essência que o voluntário tem ou que o empreendedor social tem, que é muito parecida, aquela paixão, aquela vontade de ajudar, aquela vontade de ver aquilo acontecendo, ou o paciente, ou um aluno aprendendo na escola, um familiar. Isso é importante, é isso que o voluntário tem, a organização da sociedade civil, é esse brilho que tem que entrar dentro da proposta do governo de forma clara e de forma apoiadora. Existe um certo receio da sociedade civil em relação à interferência do governo. Não é interferência, a gente tem que pensar numa política de apoio. A sociedade civil organizada precisa de apoio. Grupos de voluntariado precisam de apoio, orientação. Vamos colocar a nossa máquina pública a favor dessas pessoas que solidariamente estão se colocando à disposição do Estado. O tema está assim, tá tão atraente que nós estamos tendo aqui 750 pessoas nos assistindo pela internet. Então, esse sentimento que nós estamos tendo aqui da importância da participação, de empreender, a gente nota que tem muito mais gente aí compartilhando que não está visível aqui nesse auditório, mas está aí pelo mundo, por esse Brasil. Nesse módulo final desse nosso encontro, eu quero comentar o seguinte: os e-mails que, porventura, não foram possíveis, as questões que foram colocadas, que não foram possíveis serem apresentadas aqui, eu estarei repassando para os nossos convidados e, assim que possível, a gente dá um retorno para quem fez essa pergunta. Essa etapa final, nós vamos aproveitar para deixar uma mensagem, ou seja, para cada um dos nossos convidados colocar uma visão que a gente possa se aglutinar em torno dela. Tá, ok? Mara, eu gostaria que até que você falasse da página aí do Facebook, né, para que as pessoas entrem, curtam, porque é importante que esse filme continue em cartaz por mais tempo. Estamos na torcida aí. Né? Muito obrigada pela oportunidade. É a primeira vez que eu falo num órgão público e acho assim super importante divulgar essa mensagem em todos os setores da sociedade. E aproveito para convidar todos para verem o filme e dizer que assim tem que ser rápido, porque o cinema no Brasil, a distribuição é um gargalo entre o número de filmes que entram e as poucas salas de cinema que a gente tem. Então, o filme vai ficar em cartaz até quinta-feira que vem, na Reserva Cultural, uma sala da Avenida Paulista 900. Mas depois de quinta-feira a gente não sabe, então tem que correr realmente para ver o filme. Mas, independentemente disso, eu gostaria de convidar todos a fazer parte desse movimento, que é um movimento que inspira as pessoas a serem transformadoras. Então, o filme, quem se importa, está se tornando esse movimento no Facebook e no Twitter.
a página do filme, basta digitar Quem Se Importa, que já aparece, a primeira coisa que aparece é a página do filme, você curte, e lá você tem o trailer, os teasers, comentários, e todo o material que você necessita para compartilhar com seus amigos e espalhar essa ideia, e até fazer movimentos, como algumas cidades já estão fazendo, de queremos o filme aqui. Por exemplo, Belo Horizonte está fazendo um movimento queremos o filme em BH. E aí estão fazendo petição online, e tudo isso influencia os distribuidores a chegar nessa cidade, né? Então, eu convido a todos a fazer parte desse movimento e agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Mara, eu quero dizer que eu assisti o seu filme no primeiro dia de lançamento aberto, que ele estava aberto já para a população. Eu adorei, me emocionei, me senti em casa e recomendo a todos os amigos da transformação na sociedade. Nós precisamos de motivação, e motivação você encontra no filme da Mara também. Eu saí super motivada, muito feliz, e Mara, foi maravilhosa a sua ideia do filme. Eu quero deixar um recado aqui para você que está nos assistindo, para você, funcionário público. Tenha em mente de que você pode ser um transformador. Nós fizemos uma porção de modificações e de atuações dentro do serviço público, sendo simplesmente um ente público. Então, se você não se sente à vontade como empreendedor social, pense assim: você quer mudar, quer mudança? Então você precisa se sentir na possibilidade de fazer uma transformação em volta de você, ok? Precisa este olhar do servidor público para que a gente tenha uma maior atuação da sociedade civil, a participação e possibilidade de atuação do voluntariado. Eu deixo um recado aqui que a sociedade civil organizada é uma parceira do Estado, é uma guerreira em favor das possibilidades públicas, dos serviços públicos, e o voluntário também. Uma força do bem a favor do Estado. Ok. Obrigado, Raquel. Obrigado, Mara. Estamos encerrando o nosso Inova Day. Esperamos nos encontrar aqui no próximo, em maio, na última sexta-feira de maio, dia 25 de maio. Muito obrigado e até a próxima.